E a palavra de Deus para mim e para você nessa manhã é Deuteronômio, capítulo 28, e eu quero falar das bênçãos que Deus tem como promessa para mim e para a sua vida. Eu tenho aprendido a meditar na palavra de Deus e a entender de Deus uma palavra rema para o momento que eu estou vivendo. Presta atenção. A palavra de Deus é viva, é real, é eficaz, é poderosa. Mas eu preciso aprender que existe uma palavra rema para a minha vida. Existe uma palavra rema para o meu coração e para etapas da minha vida que eu estou vivendo, que eu estou passando, que eu estou caminhando. Em um determinado momento da minha vida, aonde eu passei por diversas situações, e sempre uma palavra de Deus me acompanhou, sempre uma palavra muito específica, muito rema para aquele momento e para aquela etapa. Nós precisamos nos apegar à palavra, nós precisamos abraçar a verdade da palavra, nós precisamos concordar com a palavra, nós precisamos nos alinhar com a palavra. Por isso que lá no início do ano, quando eu faço os 12 dias, a gente já faz há 5 anos aqui na internet, 12 dias de clamor, 5 a 6 anos, até eu estou perdida. São 12 dias de clamor para 12 meses de favor. Mas nesses 12 dias a gente faz muita coisa. A gente trabalha espírito, alma e corpo, a gente cresce, a gente evolui, a gente dá passos, a gente ora, a gente faz um cronograma para o ano, a gente trabalha com metas, com objetivos. É um tempo muito precioso. Se você não participou, nesse próximo ano de 2025 já está convidado para fazer parte. Se você participou, eu tenho certeza que foi bênção de Deus para a tua vida. E é interessante, porque dentro dessa construção, dentro dessa consciência, né, de palavra de Deus, lá nos 12 dias, eu falo com as pessoas, hoje vai ser o dia de você orar e você entender em Deus qual vai ser o lema do seu ano, qual vai ser a palavra que vai, sabe, te conduzir, te guiar, te direcionar. Porque, às vezes, queridos, a gente está ministrando a palavra e você sabe que aquela palavra é para você, que Deus está falando com você. Às vezes está lá falando e ali Deus usa para ministrar aquela palavra e falar profundamente ao teu coração, ministrar de uma forma completamente diferente. E é diferente quando eu caminho por a palavra logos, que é a palavra que está aqui escrita. E a palavra rema, que é uma palavra revelada de Deus para mim e para você. É diferente. É diferente quando eu caminho, quando eu recebo logos e quando eu recebo rema. Porque quando eu recebo rema, eu recebo uma fé sobrenatural. Quando eu recebo rema, eu recebo um mover de uma forma assim que você não tem explicação. E por que eu estou falando isso? Porque tem pessoas que estão segurando uma palavra que Deus não deu rema sobre ela na sua vida. Tem pessoas que abraçaram e Deus não trouxe o rema de Deus para a sua vida. E aquilo ali não tem gerado o que você tem expectativa. E você começou a entrar em um processo de frustração. Então, medite na palavra até que você receba de rema de Deus, uma palavra revelada para a sua vida. Eu lembro quando a gente estava fazendo o jejum de Daniel em outubro do ano passado. E Deus deu uma palavra rema para a minha vida. Eu estava ministrando para vocês, a gente veio ministrar, né? E enquanto eu estava ministrando, nossa, eu não lembro qual dia foi, eu sei que foi no jejum de Daniel, não sei se era no 8º dia. Eu sei que Deus trouxe uma palavra da mulher samaritana. E quando Deus começou a ministrar essa palavra, queridos, era como se um fogo de Deus tivesse tomado conta do meu coração.
É como se aquela palavra ela tivesse entrado em mim, rasgado dentro de mim. E eu comecei na live mesmo a chorar copiosamente, porque Deus estava me respondendo. Deus estava me respondendo uma pergunta, um questionamento que já fazia muito tempo que eu fazia. Eu recebi uma promessa de Deus a respeito da minha vida, do meu chamado. E eu ficava perguntando para Deus, Senhor, como? Quem aqui já perguntou como para Deus? Como, Senhor? Como isso vai acontecer? Como isso vai ser feito? Como? E naquele dia, queridos, com aquela palavra da mulher samaritana, Deus disse, para de me perguntar como. Eu quero que a partir de agora, você declare, eu creio. Para de perguntar como. Eu tenho alguns artefatos dentro do meu escritório proféticos, né? Um globo terrestre, uma águia. Eu tenho alguns artefatos que eu olho para eles para lembrar das palavras proféticas que Deus lançou sobre a minha vida. E aí eu perguntava, Senhor, como? E nesse dia eu recebi essa palavra que dizia, para de perguntar como e comece a dizer, eu creio. E poucos dias depois, queridos, eu comecei a me mover naquela palavra, aquela palavra rema de Deus, que é diferente da palavra logos. E algo sobrenatural realmente começou a acontecer. Porque não é como, é eu creio. Porque tem coisas que Deus falou para você, que Deus falou para mim, que Deus prometeu para você, que Deus prometeu para mim, que o como a gente não tem a mínima ideia, porque parece impossível. Como vai fazer? Como vai acontecer? Como eu vou sair desse lugar? É como Daniel dentro de uma cova de leão. Vários leões famintos. Daniel é jogado naquela cova. O rei pela manhã vem correndo e fala, Daniel, o seu Deus te salvou. Daniel, seu Deus foi contigo. E Daniel, sim, ó rei. Sim, ó rei. Ele fechou a boca dos leões. Como? Eu não sei. Porque milagre não se explica. Como? Eu não sei. Porque ninguém explica a Deus. Ninguém explica a Deus. Ou se duvida, ou se acredita. Ninguém explica a Deus. Vamos ler essa palavra. Eu quero deixar ela com você, que daqui a pouco eu tenho reunião. Deuteronômio 28. Se vocês obedecerem fielmente o Senhor, o seu Deus, seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje eu lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e a acompanharão se vocês obedecerem o Senhor, o seu Deus. Vocês serão abençoadas na cidade e serão abençoadas no campo. Os filhos do seu ventre, sabe, seus filhos, serão abençoados. Como a colheita da sua terra, que fala do seu trabalho. Os bezerros, os cordeiros, a sua cesta, a sua amassadeira, a sua conta bancária será abençoada. Tudo que vocês fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que o atacarem. Eles virão para você por um caminho, mas eles vão ter que fugir por 7 caminhos. O Senhor, Ele enviará bênçãos nos seus celeiros e tudo que as suas mãos fizerem. O Senhor, seu Deus, os abençoará na terra que Ele lhes dá. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sobre juramento, se obedecerem os mandamentos do Senhor, seu Deus, e andarem no caminho dele.
Então todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. O Senhor lhes concederá grande prosperidade do fruto do seu ventre, das crias dos seus animais, das colheitas da sua terra, nessa terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva na terra no devido tempo, para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Você vai emprestar às nações, mas vocês não tomarão emprestado. O Senhor vai fazer de vocês cabeça e não cauda, se obedecerem o mandamento do Senhor, o seu Deus, que hoje eu lhes dou, e o seguirem cuidadosamente. Vocês estarão sempre em cima e nunca embaixo. Mas não se desvie nem para a direita nem para a esquerda de qualquer um dos mandamentos que eu te dou, para seguir a outros deuses e prestar outros cultos. Essa palavra, por si só, você acaba de ler essa palavra, você já está abençoado, né? Essa palavra é Deuteronômio 28, é o do versículo 1, e eu li até o 14. Até o 14. Essa palavra, ela fala de diversos níveis de bênção em todas as áreas da nossa vida. Na nossa casa, no fruto das nossas mãos, diante dos inimigos, diante das adversidades, as bênçãos do Senhor sendo derramadas sobre as nossas vidas de uma forma exponencial, de uma forma gigantesca, de uma forma sobrenatural. Só que em todo o texto tem uma palavrinha. Em todo o texto tem um detalhe chamado obediência. E não é uma obediência parcial, é uma obediência total. Não é uma obediência parcial, é uma obediência total. Em toda essa passagem de milagres, passagem de promessas de bênção de Deus sobre as nossas vidas, de fazer a nossa vida prosperar, crescer, e vocês serão cabeça e não cauda, estão em cima e não embaixo, emprestarão nações, não pedirão emprestado, seus filhos vão ser abençoados, suas amassadeiras vão ser abençoadas, suas contas bancárias vão ser abençoadas, onde você colocar sua mão vai ser abençoado. Só que tem um detalhe, obediência. Pergunta para você nessa manhã. O que Deus tem orientado você a fazer? Qual é a direção que Deus tem dado para a sua vida? Quais são as palavras que Deus te deu, orientou, falou? O quão obediente você tem sido à voz do Espírito Santo? Qual é o perdão que Deus disse para você pedir que você ainda não pediu? Qual é a pessoa que você precisa liberar perdão, mas que você ainda não liberou perdão? Quais são os passos que você precisa dar, que o Espírito de Deus disse para você dar, mas que você ainda não deu? Porque tem pessoas, queridos, que elas estão estagnadas e elas estão amarradas na sua desobediência. Ouça. Tem pessoas que estão amarradas, estagnadas, paralisadas. Não é porque o céu não está derramando a chuva serôdia, para que a sua plantação possa fluir, você possa gerar uma colheita. Nós estamos na primavera, nós estamos em uma nova estação. E eu creio muito que Deus fala por intermédio de multiformes maneiras. Eu consigo olhar para tantas coisas e ver o cuidado, o zelo de Deus, o amor de Deus, a grandeza de Deus, o poder de Deus, inclusive em portas fechadas. Às vezes eu queria aquela porta aberta e eu fico revoltada naquele momento que eu queria minha porta aberta. Mas, Senhor, eu não estou entendendo, mas eu confio em Ti. Eu confio, eu acredito. Eu estou todos os dias aqui buscando a Tua direção e a Tua presença, a Tua orientação. Nós estamos, queridos, na primavera. A primavera chegou, é tempo de florescer. E não apenas florescer, é tempo de frutificar. Escreve aí, é tempo de florescer, é tempo de frutificar. É tempo de viver as bênçãos, os milagres de Deus sobre a nossa vida. Mas é tempo de viver relacionamento. Porque sem intimidade não tem frutos. Você pegou? É tempo de florescer, é tempo de frutificar.
Mas sem intimidade com Deus, sem intimidade com o Espírito Santo, não tem frutos. Não tem frutos do Espírito, não tem frutos da bênção de Deus, não tem frutos do processo do chamado. Tem pessoas, queridos, que querem frutificar, que querem florescer, mas não tem intimidade. Tem o período da plantação, para que tenha o período da colheita. Sem intimidade não tem frutos. Como que nasce um bebê? Aquele casal, eles tiveram intimidade. Eles se relacionaram. O relacionamento gera frutificação. E não tem como, queridos, florescer e frutificar se eu atropelo o processo. Se eu atropelo o processo de obediência. Se eu atropelo o processo de Deus para a minha vida. Se eu atropelo aquilo que Deus está fazendo e quer fazer no meu coração. Então, às vezes, eu preciso olhar qual é a orientação que Deus tem me dado, o que Deus tem falado ao meu coração, qual é o processo de obediência completa, porque tem pessoas aqui, tem 3 níveis de pessoas aqui. 3 níveis. Tem o desobediente, que Deus está falando, mas você está igual Jonas, indo na embarcação para o lado errado, infelizmente. Tem aqueles que ouvem a Deus, estão obedecendo parcialmente. Senhor, meia obediência, né? Mas vamos ver aqui, vamos ficar nesse negócio aqui. São os meio obedientes. E meio obediência é desobediência, infelizmente. O meio desobediente é aquele que tarda. Deus está falando que é para ir agora, você tarda, você deixa para amanhã, você é o procrastinador. É a meia obediência. Foi o que Abraão fez. A palavra de Deus diz assim: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei, farei de ti uma grande nação e tu serás uma bênção. Abençoarei quem te abençoar e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Abraão sai da terra, ele deixa a parentela em meio à obediência, porque ele leva um. Senhor, só um. Qual um? Esse abençoado é um sobrinhozinho distante, não vai fazer nenhuma diferença. Meia obediência. Queridos, enquanto a obediência de Abraão não foi completa, ele não viveu aquilo que era para ele viver. Enquanto a obediência de Abraão não foi em totalidade, ele não viveu a frutificação que já estava como promessa na vida dele. Tem pessoas aqui que não estão vivendo as promessas de Deus, de frutificação, de florescer e frutificar, porque você está na meia obediência. E é interessante que quem está na meia obediência, ele pensa estar obedecendo. Por isso que o inimigo, ele não usa mentira. Não. O inimigo, ele trabalha muito com o sofisma, que são as meias verdades. Que é aquele negócio nem lá nem cá. É o mais ou menos. Porque é muito mais difícil você entender, perceber, codificar uma meia-verdade do que uma mentira. Uma mentira muito clara. Uma mentira, você bate o olho nela, você fala, isso é mentira. Isso é mentira, tá fora, sai diabo em nome de Jesus. Né? A gente já se posiciona. Só que as meias-verdades, aquele negócio, aquele sofisma, aquela... E aí vem e vai te emaranhando. E quando você vê, você entra num processo de meia obediência. Então, três tipos de pessoas. O desobediente, o meio obediente. Que ele, no final das contas, ele vem pro lado de cá. O meio obediente é desobediente também. Porque a meia obediência é desobediência. E tem aquele que obedece. Tem aquele que ouve e coloca em prática. Tem aquele que ouve e planta. Tem aquele que ouve e se posiciona. Tem aquele que ouve e faz o que precisa ser feito. A palavra que nós lemos fala de uma extrema colheita. Uma colheita sobrenatural em todas as áreas da nossa vida. Fala de um crescimento extraordinário. Fala de um agir, de um cuidado de Deus. Fala de um manifestar da glória de Deus ao ponto das pessoas ficarem impactadas. Uau! O que está acontecendo na vida de fulano? Meu Deus! Olha
como que as coisas estão de uma forma completamente diferente. Mas dentro de todas essas bênçãos, está conectada, e o nome desse texto é As Bênçãos da Obediência. Eu preciso aprender a obedecer à voz do Espírito Santo. Eu preciso aprender a obedecer à direção de Deus para a minha vida. Eu preciso aprender a escutar o Espírito de Deus e a caminhar segundo aquilo que o Espírito está me conduzindo, guiando, direcionando. Dentro da obediência tem milagre. Dentro da obediência tem florescimento, dentro da obediência tem frutificação, dentro da obediência tem crescimento, dentro da obediência tem um nível de exponencialização extraordinário. É por isso que hoje, inclusive, lá dentro da educação, eles têm trabalhado muito com a educação que não preza mais por ser tão obediente, porque eles dizem assim, olha, essa coisa dessa obediência cega está tolindo a sabedoria das crianças. Mas isso já é uma obra de Satanás, porque se uma criança não aprende a obedecer os pais, a obedecer os mais velhos, a obedecer um professor, a ser submisso diante de orientações e obedecer, essa criança, ela não vai aprender a ouvir a voz de Deus e a obedecer o Espírito Santo. Porque tem coisas, queridos, que o Espírito de Deus ministra ao meu coração que eu não quero fazer. Não quero. Tem coisas que eu tenho certeza que foi Deus que mandou fazer, porque eu não queria fazer. Mas eu vou lá e obedeço. Obedeço. Tem coisas, queridos, que vai custar para você. A obediência nem sempre ela vai estar conectada com aquilo que nós queremos fazer, com aquilo que nós gostamos de fazer. E o tempo do plantio, muitas vezes, é um tempo que você planta, e tem pessoas que querem colher agora, querem ver frutificar, querem ver florescer na primavera, mas você não plantou. Você não plantou. Queridos, eu tenho certeza absoluta, eu durmo, eu acordo todo dia com certeza absoluta, tem que dar certo, tem que dar certo. A palavra de Deus diz, de Deus não se zomba, o que o homem plantar, ele vai colher. Que eu estou semeando, eu vou colher. Se você não for a minha colheita, Deus vai mandar a minha colheita. Se você não for o canal de Deus para a minha vida, Ele vai mandar o canal de Deus. A porta vai se abrir, a coisa vai acontecer, as coisas vão fluir. Se você não for a pessoa que Deus vai usar para compartilhar a live, para compartilhar isso, para ir lá e comentar, Deus vai trazer quem vai fazer, porque eu estou plantando. Não tem como ficar sem colheita. O reino espiritual, ele responde, queridos. E é por isso que é importante você saber qual é a colheita que você quer para a sua vida. Por isso que é importante você entender e clarificar o seu propósito. Por isso que é importante você ter clareza de propósito. Tem pessoas que não têm clareza de propósito. Tem pessoas que estão andando de forma indiferente. Tem pessoas que falam o que quer, tem pessoas que se posicionam como quer, tem pessoas que Deus está falando e você está como Balaão. Balaão. Deus está falando, Deus está orientando, Deus envia um anjo. A mula viu o anjo, mas Balaão não viu. Tem pessoas que, infelizmente, elas estão insensíveis à voz de Deus. Você se distanciou tanto, que você se tornou insensível. Mas você quer florescer, você quer frutificar. Você quer que o milagre aconteça, você quer viver o novo de Deus, mas você não quer intimidade. Você não quer viver o tempo da plantação. E não tem como colher aquilo que você não plantou. A colheita de nada é
nada. A colheita de nada é nada. A colheita da procrastinação, a colheita da zona de conforto, a colheita da paralisia. Qual é a plantação que você está fazendo na sua vida? Qual é o nível de obediência que você tem vivido em Deus? Quais são as palavras que Deus tem te conduzido e orientado? Qual a direção que Ele tem dado para você? Que você precisa dar passos nessa direção. Quantas pessoas, às vezes Deus ministra um ano todo, 2 anos todo, 3 anos todo, 4 anos todo, 5 anos. Aí passa o tempo hábil todinho da educação dos filhos. Quando o filho está virado no giraia, com 12, 13 anos, aí a pessoa para tudo. Porque, meu Deus, eu não sei mais o que fazer, e lá. E onde você estava? Nos 12, 13 anos que se antecederam isso. Tem um pessoal que eu estou acompanhando. Todos os dias que eu encontro eles, Deus é minha testemunha. Deus é minha testemunha. Todos os dias que eu encontro eles, eu digo: voltem para a igreja. Levem as suas filhas para a igreja. Cria no caminho do Senhor. Leva o seu filho, ensina no caminho, porque quando crescer, não se desviará dele. Toda vez que eu encontro essa família, eu falo a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Eu acompanhei a gestação dessas crianças. Eu estou acompanhando 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Uma tem 5, agora a outra tem 3. Ok. O tempo vai passar, queridos. O tempo vai passar. Meu coração chega, dói. Porque não tem como florescer e frutificar o que você não plantou. Não tem como florescer e frutificar o milagre de aquilo que você não cooperou com Deus. Coloque aqui, escreve aqui: eu sou uma cooperadora de Deus em Cristo. E a nossa cooperação é obedecer à voz do Espírito Santo. A nossa cooperação é obedecer à direção que Deus está nos dando. A nossa cooperação é uma obediência completa e não uma obediência parcial. Obediência completa e não uma obediência parcial. Eu espero de todo o meu coração, que essa família acorde. Até porque eu os amo e amo muito. Eu espero de todo o meu coração que essa família acorde. Que eles voltem para a presença de Deus. Que eles criem as filhas deles na presença de Deus. Porque senão, queridos, em pouquíssimo tempo, em alguns anos, eles vão olhar para trás. Eu vou garantir para você. O nível de arrependimento que eles vão ter tem tamanho. Deus me livre. Sangue de Jesus tem poder. Sangue de Jesus tem poder. Palavra de Deus, ela diz para vocês: se vocês me obedecerem, seguirem cuidadosamente meus mandamentos, eu colocarei vocês acima de todas as nações. E essas bênçãos virão sobre vocês. Vocês serão abençoados na cidade, no campo, o filho do seu ventre, sua colheita, seus bezerros, sua cesta, sua amassadeira. O Senhor vai derrotar diante de você os inimigos. Deus vai fazer você prosperar. As pessoas vão olhar para vocês, eles vão ficar estarrecidos diante da prosperidade que o Senhor vai conceder nas suas mãos. Você vai ser cabeça, não cauda. Você vai emprestar às nações, mas você não vai pedir emprestado. O Senhor vai fazer você cabeça das nações e não cauda, em cima e não embaixo.
Você vai viver o novo de Deus, porque Ele vai derramar uma chuva sobre a sua vida para que você floresça e para que você frutifique. E para que tudo isso aconteça, do que eu preciso? Obediência completa, total. Eis-me aqui, Senhor. Detalhe, entre a plantação e a colheita, existe o trajeto, existe o processo. Existe a jornada. Eu não planto hoje e eu colho amanhã. Não é assim que funciona. Existe o processo. E eu lembro que alguns anos atrás, eu acho que uns 4 anos, essa visão me marcou muito. Não sei, 4 anos. Eu tô aqui tem um tempo, eu não sei quanto tempo, mas Deus me deu uma visão, eu estava aqui orando e Deus me deu uma visão, eu preguei em cima dessa visão. A visão que Deus me deu era de pessoas que tinham plantado, e elas tinham plantado muito, elas tinham se empenhado para plantar. E elas foram cuidando, só que chegou um determinado tempo, elas foram ficando cansadas. Elas ficaram cansadas, sobrecarregadas, elas começaram a ouvir palavras, de dificuldade, elas começaram a dar ouvidos para o inimigo e elas abandonaram as plantações. E Deus me mostrou um monte de plantação abandonada. De pessoas que tinham plantado, mas não tinham perseverado até que a colheita chegasse. E se você não desanimar, continue fazendo bem, sem desanimar. Porque no tempo certo você vai colher. Você vai colher. A colheita, queridos, é inevitável. Você precisa permanecer. Eu sei que tem muita coisa que a gente fala dentro do mundo do desenvolvimento, essa coisa toda. Mas eu quero dizer para você, o segredo do sucesso é a constância. É constância. É de alguém que não desiste. É de alguém que permanece. O negócio está pegando fogo e é confusão. Mas eu tô lá. Eu creio, eu acredito, eu tomo posse, eu vou permanecer. A colheita é para aqueles que passam pelo processo. O processo às vezes dura 1 ano, 2 anos, 3 anos. Tem colheitas, queridos, que vão chegar na sua vida 10 anos depois. Tem colheitas que vão chegar na sua vida, como na minha, chegou 20 anos depois. 20 anos. 20 anos esperando uma colheita. 20 anos. Depois de 20 anos, o meu pai me disse: eu nunca mais quero que você ore a respeito disso. Eu estou te entregando. Chega. Chegou o tempo de você colher. 20 anos. Hoje as pessoas chegam no lugar da colheita e elas dizem: uau! Uau! Que poderoso! Que top! Mas elas não estavam lá. Elas não viram a trajetória, o processo, a jornada, o suor, as lágrimas, o choro, o sangue, as madrugadas, a busca. Tem pessoas, queridos, que querem viver as colheitas que os outros estão vivendo, mas não querem plantar como os outros plantaram. E existe aqui, queridos, uma colheita de obediência. Deus trouxe uma palavra para mim e para você nessa manhã. Se eu fosse você, nos próximos 30 dias, eu pegava essa palavra e eu lia para mim. Se eu obedecer fielmente o Senhor, eu fazia essa oração, pelo menos pelos próximos 30 dias. Vão fazer essa atividade, vão combinar aqui, segura aqui na minha mão, vão combinar, eu e você, fazendo essa oração bíblica todos os dias. Se eu obedecer fielmente o meu Deus e seguir cuidadosamente os seus mandamentos, existe uma colheita. Estamos na primavera. Estamos na primavera. Estamos na primavera. A colheita,
A frutificação, ela está às nossas portas, batendo. Nós vamos entrar por ela, nós vamos viver, nós vamos acreditar, nós vamos permanecer. Ninguém fica para trás, ninguém. Nós não vamos ficar no meio do caminho, nós não vamos desistir. Tem problema? Tem dificuldade? Tem. O inimigo se levanta, mas ele tem que cair. Ele vem por um caminho, mas por 7 ele vai ter que voltar. Volta agora, pode voltar por 7 caminhos, porque é o Senhor quem nos sustenta. A palavra Deuteronômio 28, do versículo 1 ao 14, você vai fazer como oração nos próximos 30 dias. Como uma oração nos próximos 30 dias, crendo. Peça a Deus: Senhor, me ajuda, me ensina, me capacita, me ajuda a acreditar que Ele sabe qual é o nosso maior problema como filhas: incredulidade. Porque na incredulidade Deus não opera, Deus não faz o que era para ser feito. Na incredulidade não tem colheita. Inclusive, eu de uma forma prática aqui, eu cria que a minha mão era uma mão de seca-pimenteira. E toda planta que eu pegava morria. E eu repreendi isso da minha vida. Eu falei: está repreendido em nome de Jesus. Aonde eu tocar, minha mão vai prosperar. Aonde eu tocar, minha mão vai prosperar. Aonde eu tocar, minha mão vai prosperar. Queridos, eu estou com 3 orquídeas. Todas as 3 estão florescendo. Todas. Tem uma já com todas as flores. A outra está florescendo, a outra está florescendo. Até uma que na hora que estava florescendo, alguém sem querer aqui em casa, que eu estou vigiando minhas orquídeas, disse que eu estou envelhecendo, estou gostando de planta. Quebrou o galinho ali onde estava a florzinha saindo. Eu falei: não aceito. Você vai continuar florescendo de uma forma diferente aí, mas você vai florescer. Eu te abençoo para florescer. Eu quero te abençoar nessa manhã. Quero declarar a bênção de Deus sobre a tua vida nessa manhã, segundo o que a palavra do seu Pai diz para você. Eu quero declarar sobre você hoje que portas vão se abrir, que oportunidades vão chegar, que você não vai desistir no meio do caminho. Você vai colher, porque você não vai ficar abatida. Você vai colher em nome de Jesus. Você vai viver tudo aquilo que o Abba Pai determinou desde a eternidade para que você viva. A única coisa que você precisa adentrar é na obediência total e completa da presença de Deus. Sim, Senhor, eis-me aqui para te obedecer. E tem coisas que Deus vai te pedir, tem coisas que Deus vai te falar, que não vai ser da sua vontade fazer. Tem pessoas que você precisa perdoar, liberar. Tem pessoas que você precisa pedir perdão. E que você não tem vontade nem de liberar perdão e nem de pedir perdão. Mas Deus está te levando para um lugar de obediência completa, para que você possa viver a frutificação dele sobre a tua vida, no nome de Jesus. Eu quero orar por você nessa manhã. Senhor, nós oramos. Queremos te agradecer por essa manhã. Obrigado pela tua direção e presença. Obrigado pelo teu cuidado. Obrigado pela tua palavra, que é real, verdadeira, poderosa, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes. Obrigado, Senhor, por trazer uma palavra de vida nesse lugar. Obrigado pela tua presença, pela tua direção. Nos leva para um caminho de obediência em totalidade. Nos leva para um caminho de dizer sim, Senhor. Nos leva para um caminho de ouvir a tua voz, de intimidade com teu Espírito. Nos leva para um lugar, Senhor, de obediência em totalidade e não em parcialidade. Arranca pessoas aqui do lugar da desobediência. Arranca pessoas aqui desse lugar, Senhor, onde já tinham desistido da colheita. Mas que eles possam, Senhor, permanecer firmados, Senhor, na tua promessa, na tua palavra e na tua direção. E nós não sabemos como, mas nós queremos te dizer nessa manhã que nós cremos no impossível, que só o Senhor pode fazer. E nessa manhã nós apresentamos diante do teu altar as nossas vidas, crendo no teu sobrenatural, no nome de Jesus. Amém, e amém, 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 amém e amém.